podcast Conversar recebe o economista Gustavo Pessoa. Então, Gustavo, eu começo pedindo que você faça um Wikipedia, uma rápida biografia da toda a atividade didática, profissional, universitária, etc. Muito obrigado. E obrigado por ter vindo, né? Aceitado o nosso convite. Obrigado, Luiz, que deu a ideia. Obrigado, Quero uma honra. agradecer aqui pela oportunidade de conversar com vocês nesse podcast que é tão profícuo e um reduto para discussão de assuntos tão importantes que é tão difícil hoje em dia no Brasil, né? Nós termos um espaço onde podemos discutir com uma crítica evoluída, com uma crítica salutar é muito importante. Eu sou professor atualmente da Fundação Getúlio Vargas, eu sou professor da área de educação executiva da Fundação Getúlio Vargas, eu sou formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Posteriormente, eu fui fazer um mestrado em administração pública e governo na Fundação Getúlio Vargas, onde acabei me aproximando de professores maravilhosos, não só o professor José Márcio Rego, que é uma referência para mim, eu conheci ele há aproximadamente 20 anos na PUC de São Paulo, posteriormente ele vem me ajudando não só academicamente, profissionalmente, intelectualmente, ele é uma referência para mim em vários sentidos. Acabei indo para a Fundação Getúlio Vargas fazer um mestrado, acabei não terminando o mestrado na Fundação Getúlio Vargas porque eu parti para o doutorado em economia em Portugal. Então me mudei para Portugal, fiz meu doutorado em economia, pesquisando principalmente a parte de psicologia econômica, um campo assim que engloba institucionalistas como Douglas North, mas também Niklas Luhmann, também Daniel Kahneman, então uma abordagem um pouco mais social da economia, entendendo a economia como uma ciência social como ela é. Posteriormente, eu acabei retornando ao Brasil, fiquei um interregno aí de uns 2 anos e parti para os Estados Unidos, onde fiquei aproximadamente 7 anos. Nisso eu acabei fazendo mais um mestrado, e daí depois do meu doutorado fiz meu mestrado em finanças na Universidade de Miami, depois voltei para a Europa, fiz um mestrado em ciência política, depois fui para o México, fiz um doutorado em Direito e, ultimamente, no minha última titulação, fiz um doutorado em Finanças na Fundação Getúlio Vargas. E eu explico essa triangulação porque minha área de pesquisa é a parte de regulamentação financeira. Então, eu procurei ter as ferramentas para entender esse perímetro entre economia, finanças e direito, que é tão importante e pouco explorado, não só no Brasil, mas no mundo. Infelizmente, nós vemos algumas autarquias que lidam com o mercado financeiro e são unicamente julgadas, gestionadas ou por pessoas que só sabem de finanças ou por pessoas que só sabem de direito. Então, essa formação complementar nas 3 áreas acaba dando um panorama diferente de como que funciona o mercado financeiro. Eu estava lembrando aqui, Gustavinho, atropelando um pouco as perguntas que o Dr. Luiz está aqui disponível. Uma ocasião acho que a gente pode falar isso, uma ocasião quase nós dois, né? Vendemos o Banco Fator para o Banco do Brasil. Lembra disso? Não, lembro. Nós desenvolvemos uma série de projetos juntos e eu aprendi muita coisa com o senhor, né? E eu lembro uma coisa que você me falou que me marcou muito, que é aprender com acertos e aprender com os erros. Às vezes os erros são mais pedagógicos que os acertos. Né? E isso é interessantíssimo, porque assim, eu tenho 39 anos, eu sou jovem ainda, gosto de lidar com pessoas mais experientes, porque você pode não absorver 100%, mas uma parte
desse conhecimento se acaba aprendendo. Yeah. Isso é uma das questões. E a outra questão que você me moldou assim fundamentalmente é o temer a Deus. É interessante como nada acontece no mundo sem que tenha uma vontade de um ente supremo. É verdade. E isso nos livrou de muitos problemas, né? Nem precisamos narrar aqui. Não precisamos narrar, mas é interessante como em certos momentos nós ficamos decepcionados por uma situação não funcionar, a outra não funcionar, depois de tanto trabalho, e você vai descobrir lá para frente. E isso é muito marcante para mim na minha vida pessoal. E eu tenho que agradecer. É claro que nossa formação ética e moral vem basicamente da nossa família, mas todos nós que a gente encontra e ficamos próximos nos moldam de alguma maneira, né? Então nós temos histórias interessantíssimas. Qualquer época nós vamos escrever isso daí, né? Qual a tua atividade profissional hoje, vamos dizer? Atualmente, eu tenho o cargo de professor na Fundação Getúlio Vargas. Eu sou um professor contratado conforme o curso de pós-graduação que tem, e eu tenho uma pequena incorporadora imobiliária. Então, essa é minha grande diferença quando eu escrevo em relação ao mercado financeiro, porque eu não tenho nem conflitos, nem nenhum tipo de preconceito ou prejuízo nos meus valores. Eu nunca fui de governo, nunca trabalhei em nenhum tipo de governo, nunca trabalhei em nenhuma instituição financeira, então isso acaba me ajudando a validar algumas posições de forma diferente. Eu tive, durante essa carreira, eu instituí 2 instituições financeiras, uma no Brasil, outra no exterior. No exterior foi um hedge fund e aqui no Brasil uma gestora de ativos. E eu acredito que foi puramente uma experiência acadêmica, porque foi muito interessante essa experiência de campo. Para você ter ideia, Luiz, nós sabemos que o mercado financeiro norte-americano é importantíssimo, é muito forte, muito regulado também em termos das punições. Hoje em dia, nos Estados Unidos, qualquer tipo de atividade financeira que você faça e que seja julgada como ilegal é cadeia. Nós sabemos um caso inúmero de gestores que foram presos por manipulação de mercado, e aqui no Brasil é uma coisa corriqueira. Então, para se ter ideia, para eu abrir um hedge fund nos Estados Unidos, eu levei 4 dias entre formar as empresas, criar os fundos e registrar na SEC. 4 dias. No Brasil, eu fiz a mesma instituição financeira. Me levaram 2 anos. 2 anos para fazer essa instituição financeira, com um nível burocrático imenso, imenso, pedindo até um mapa do seu escritório, perguntando qual gaveta tinha chave, qual porta tinha chave. E é interessantíssimo. Todo esse nível de diligência, e não nos salvou de nenhum problema aí de manipulação de mercado, nenhum problema de falsificação de balanço. Então nós temos que entender, tem alguma coisa errada, né? Todo esse aparato financeiro que nós vemos no Brasil. Depois, posteriormente, eu acabei fechando essas 2 instituições por vários motivos. Daí chegamos em um outro motivo de Brasil. Imagina, com uma taxa de juros acima de 14% ao ano, quem vai investir no mercado financeiro em alguma coisa saudável? Quem vai tomar crédito a uma taxa de juros acima de 14%? Por conta disso, nós vemos o mercado financeiro nessa situação
fragilíssima, com bancos, instituições não financeiras, a própria indústria pedindo socorro. Essa taxa de juros não é real, não é racional e não ajuda ninguém. Esse é um problema que nós tínhamos que olhar de uma forma completamente diferente. É claro que temos várias críticas, vários caminhos, mas isso é um problema que pode levar o Brasil a uma crise muito maior. Como você. Que ideias você teria para baixar os juros rapidamente? Você acha que uma fórmula tipo Tombini seria o ideal? Eu não acredito em nenhum tipo de fórmula mágica, né? Nós sabemos que qualquer tipo de intervenção impensada e sem uma coalizão ampla vai acabar saindo muito errado. Nós já tivemos essa experiência várias vezes, até num passado recente. O que nós precisamos hoje em dia é aumentar o eixo de confiança, seja entre indústria, entre mercado financeiro e governo federal. É claro que a questão fiscal é muito importante, mas temos que enxergar de uma perspectiva totalmente diferente. Porque quando você avalia o nível de risco de um país, de uma empresa, ela é subjetiva. Como tudo no mercado financeiro é subjetivo. Então temos que entender, é claro, a trajetória, temos que entender a capacidade de pagamento, mas também temos que ver outras contingências. O grande problema hoje no Brasil é nós não termos um planejamento de longo prazo. Então, a sociedade, no geral, entende que a gente está gastando só com gasto corrente. O que em partes é verdade, mas não totalmente. Então, falta no Brasil uma coalizão para um plano de desenvolvimento. Hoje em dia, nós vamos falar em relação ao BNDES, que é um banco que tem iniciativas maravilhosas. Mas se nós formos ver, hoje em dia, 70% do orçamento do BNDES, dos empréstimos concedidos, é a taxa de mercado. Então, isso não alivia em grande parte a indústria. Porque, assim, se formos pensar, um empresário pegar uma taxa de juros de 14%, que é a taxa básica, você coloca aí mais 3 pontos de spread, que seria um milagre que o BNDES consegue fazer, que é muito baixo, 17%, que tipo de projeto que você consegue remunerar a mais de 17% ao ano? Nós sabemos do ímpeto do empresário de saber que tem que pagar o empréstimo. Isso chama o espírito animal, O é isso? espírito animal, senão nós temos uma seleção adversa, só vai pegar o empréstimo os projetos ou muito arriscado ou as pessoas que não vão pagar. Então, fora de contarmos que com 14% de juros, o que nós pagamos de empréstimos da nossa dívida, a correção, é uma coisa absurda. Nós falamos que pelo menos 30% de todo o orçamento é pagamento de juros. E enquanto o orçamento de educação e saúde, que são os maiores, fica a coisa de 1/10 disso. Então, precisamos retornar a um plano de Brasil de longo prazo, que passa também em relação à economia e mercado financeiro. Sem essa coalizão de todos os entes brasileiros, a gente não vai conseguir. Não adianta só ter o governo federal numa direção, o legislativo em outra, o empresariado em outra. Não é fácil, realmente não é fácil, parece uma coisa utópica, mas nós já tivemos outros momentos, podemos citar até a carta aos brasileiros do Lula, que
bem ou mal, reuniu grande parte da sociedade em um ideário comum. É isso que nos falta atualmente. Não é, dando martelada na taxa de juros, mas existem pequenas coisas que talvez ajudariam em partes. Mas, no geral, falta essa coalizão entre os órgãos brasileiros. Não, você vê que o Gustavo tem uma visão extremamente diferente, heterodoxa só para ficar aqui nos economistas que nós trouxemos aqui, né? Mas você, mas eu tenho uma outra consideração, mas você... Eu queria que você fizesse uma análise sobre essa situação Brasil, Estados Unidos e as tarifas. Tua Não, opinião, etc. claro. É interessantíssimo nós notarmos que o Brasil tem mais de 200 anos de relações com os Estados Unidos. Nossas relações começaram antes da própria fundação do Brasil, em 1822. Quando você pega com a fundação dos Estados Unidos da América, em 1776, já existiam uma certa interligação com o Brasil. Em 1776, nós tivemos os Inconfidentes Mineiros encontrando com George Washington, com Thomas Edison. Então, o Brasil se identifica como um Estado americano per se. Eu digo isso porque existem sempre um conflito da identidade brasileira ser mais americana, mais europeia, mas nós temos ligações e a gente tem o Barão de Rio Branco que identificou os Estados Unidos como a maior potência hegemônica do Ocidente pós-Inglaterra. Então nós sempre tivemos uma ligação com os Estados Unidos, mas sempre foi uma ligação pragmática. Nunca tivemos um alinhamento automático. Então nós temos movimentos de aproximação e distanciamento. O que está acontecendo hoje em dia com a relação norte-americana brasileira é uma coisa sui generis, que nós nunca vimos até então. Mas porque parte de um presidente que é eivado de idiosincrasias. O presidente Trump tem uma maneira de negociar totalmente diferente. Isso não diz respeito ao Brasil. Isso diz respeito ao momento dos Estados Unidos, que infelizmente eles estão passando por um presidente que está criando um dano muito grande ao mundo, mas principalmente aos Estados Unidos. Essas tarifas que ele vem impondo, essa falta de confiança e essa instabilidade vai afetar principalmente os consumidores norte-americanos. Depois de tudo isso que ocorreu, nenhum país sério vai levar os Estados Unidos a sério como levou até então. Então, nós temos que seguir com a nossa diplomacia, que sempre teve um nível altíssimo, sempre teve olhando para o futuro, tanto que nós estamos na vanguarda, já olhando para a Ásia há muito tempo. Todo esse deslocamento da economia do Ocidente para o Oriente não é de hoje, e o Brasil já acompanhou isso, tanto que nosso maior parceiro comercial é a China, e nós estamos desenvolvendo mais projetos, mais coisas, porque não vai voltar para trás. O eixo econômico mundial é a Ásia. Os Estados Unidos está perdendo, já não é de hoje, e parece que isso só está fortalecendo ainda mais o Trump para espernear todo o comércio e a importância que ele vem perdendo. Você está lançando agora em setembro um livro exatamente estudando a relação diplomática, comercial e econômica de Brasil e Estados Unidos, é isso? Isso, realmente, porque nós temos livros maravilhosos de diplomacia. Posso citar apenas um do Recupero, que faz assim um embasamento sobre as relações diplomáticas do Brasil e dos Estados Unidos, que é uma obra seminal.
Mas é uma obra que começa puramente com os encontros diplomáticos, que evidentemente só acontecem a partir do momento que você tem dois estados formalmente instituídos. O meu livro, eu procurei deixar ele não só diplomaticamente, mas toda vez que tem um encontro de algum brasileiro de referência com os Estados Unidos. Então eu fiz até uma atualização até essas novas tarifas do Trump e eu busquei fazer um livro um pouco mais palatável e um livro um pouco mais leve para se ler. Porque, assim, a diplomacia, a história da diplomacia é maravilhosa, é muito boa, mas é cheio de nomes, de datas, o que acaba deixando um pouco pedante para o autor comum, para o leitor comum. Então, busquei fazer um livro um pouquinho mais curto e mais leve, e colocando alguns pontos que às vezes a gente esquece em relação à espionagem que os Estados Unidos estavam fazendo em relação a Dilma. Olha, há tão pouco tempo, há 10 anos atrás, foi descoberto um esquema de um país espionar um presidente em exercício. Isso é uma coisa corriqueira. Então, essa questão geopolítica hoje em dia está sendo extravasada com o Trump. Não seria muito difícil de nós descobrirmos daqui a pouco que o Trump tem agentes da CIA para interferir na eleição brasileira, que é o que a gente já está vendo ultimamente. Então, a diplomacia hoje em dia está mais desnudada do que nunca. Só uma referência para os nossos internautas, Luiz e professor Gustavo. Você citou bem o livro do Recupero, né? E tem agora esse teu livro que vai sair em setembro. Tem um livro interessante, mas abordando mais a questão cultural, do professor Antônio Tota. O título tem imperialismo, tem um subtítulo que eu agora não recordo, mas fica a referência aí, Antônio Tota, que é da PUC de São Paulo, sobre, eu acho que é o imperialismo radical, o título, mas não tenho certeza, mas fica a referência. Eu queria dar um número para você analisar o contexto geral. Em 1980, a China, a Coreia e o Brasil exportavam 25 bilhões de dólares cada um. Em 2023, a China exportou 2,5 trilhões, a Coreia 500 bilhões e o Brasil 250 bilhões de dólares, tudo. Explica a hegemonia da China hoje no mundo. A China é uma questão muito interessante, né? Porque quando você fala dela, não é um capitalismo de mercado, ela tem uma questão totalmente diferente do que a gente conhece aqui no Ocidente. E antes da gente chegar nesse capitalismo, acho que tem coisas que precedem. Há pouco tempo atrás, eu estava nos Estados Unidos, na universidade, e eu percebi como eles lidam com o conhecimento e a sociedade de forma diferente. Às vezes, na universidade, nós estávamos fazendo algum tipo de prova individual e o chinês não tem aquela coisa de propriedade privada. Eles faziam provas em grupos, eles não entendiam o conceito de que cada aluno tinha que fazer o seu próprio trabalho. Para eles, era uma questão de agregar marginalmente o trabalho. Então, nós temos que entender que eles se identificam como uma sociedade e estão criando um bem social. É claro que eles têm algumas coisas em relação ao bem privado, a sua ascendência econômica pessoal, mas essa ideia de sociedade, de estar fazendo o bem para
todos e de se acrescentar, eu acho que é único, coisa que nós perdemos aqui no Brasil. Estou te falando isso porque eu fui para os Estados Unidos defender o Pix contra as tarifas. E o que eu mais recebi de questões por aí foram as pessoas perguntando: ah, que legal, quem está te pagando? Eu falei, não, estou tirando o meu próprio bolso, né? Não tenho patrocínio nenhum. Mas o que você vai ganhar com isso? Eu falei, não vou ganhar nada. É uma ideia de ser um cidadão tentando ajudar de alguma maneira. Então, eu acho que esses países do Oriente têm essa questão de se identificar como sociedade. Cada país tem sua idiosincrasia ali, de que passaram por muitas fomes ou uma cultura milenar, mas falou da Coreia. A própria Coreia, toda a ascendência dela é a partir de 97. 97 nós temos uma grande crise lá, é uma coisa recente. A Coreia foi invadida pela China, foi invadida pelos Estados Unidos, foi invadida e foram proibidos de falar sua própria língua. Então, a identificação de sociedade eu acho que é primordial. Foi dividido em dois países? Foi dividido em dois países. Eu acredito que a última vez que nós tivemos alguma coisa semelhante a essa foi em 94 com o Plano Real. Passado esse momento de 94 até 98, que nós nos identificávamos como brasileiro, como uma coisa, uma sociedade una, se espirou. Esfaeceu. Esfaeceu. Hoje em dia eu acho que nós temos uma oportunidade, que é a questão do Pix. O Pix é uma coisa maravilhosa, é um sistema disruptivo no mundo inteiro. É uma coisa que nós podemos exportar como tecnologia e mudarmos a sociedade mundial em termos de dinheiro. E eu falo por quê? Hoje, você tentando fazer uma transferência para qualquer país é demorado, é caro, é difícil. E o Pix poderia ser a solução para a integração entre várias economias, para fortalecer o comércio internacional, fortalecer a junção entre pequenos negócios. Então, eu vejo que existe uma nova oportunidade aqui posta, que é o Pix, como o Plano Real foi em 94. Professor, Vai lá. eu queria que você abordasse o seguinte: todo esse gigantismo da China, em parte tem o dirigismo estatal, mas você acha que a educação foi fundamental ou não? Com certeza, a educação na China não é uma coisa recente, né? A educação sempre foi vista como uma forma de ascensão social. Dado o tamanho em população, o tamanho geográfico, as pessoas, para se ascenderem econômica e socialmente, precisavam da educação. E, claro, fica muito mais fácil você ter alguns números enormes quando você tem 10 vezes a população do Brasil. Então, já tem aí uma coisa. E temos outras questões lá de dificuldades econômicas, né? Nós vemos em relação da população rural que se tornou urbana, que é massiva e foi muito rápida, diferente do Brasil, que teve essa introdução, mas foi muito mais gradual do que na China, dado que na China nós não temos problemas eleitorais, não temos problemas de intervenção do próprio governo.
Mas voltando até em relação ao título do livro, Imperialismo, é interessante como nós vemos que realmente existe esse imperialismo dos Estados Unidos. Até 5 anos atrás, se você falasse de imperialismo, você seria cunhado de reacionário, é uma ideia da época da ditadura, e hoje nós vemos o presidente Trump está fazendo alguma coisa que Cenas de imperialismo explícito, né? isso mesmo, é coisa. O Trump está fazendo o que os Estados Unidos sempre fez veladamente. Hoje em dia ele está escancarando uma forma de atuação norte-americana que é recorrente, não só na América Latina, como no mundo inteiro. Essa intervenção dos Estados Unidos em relação a minerais críticos, terras raras, em relação a quase que invadiram um país, né? Na Groenlândia, você vê a presença cada vez maior em países da África, você vê como o presidente está nu, né? Não está mais se escondendo atrás da diplomacia. E a tendência é que isso piore cada vez mais. Não é que se melhore, porque a partir do momento que você tem um presidente de uma das nações mais poderosas do mundo fazendo isso descabidamente, outras nações menores acham que isso daí é perfeitamente normal. Nós vemos o posicionamento do presidente agora da Argentina fazendo esses arroubos que seriam impensáveis. A Argentina, apesar de ser um país pequeno, é um país amigo do Brasil há muitos anos. Nós temos relações comerciais, relações diplomáticas muito importantes, e um presidente está criando toda essa sedição de uma maneira totalmente desnecessária. Então, não vejo que isso vai se retornar nos próximos anos. É claro que aqui no Brasil nós estamos vendo essa eleição aqui de 2026 com algumas características únicas, né? Nós não chegamos ainda no período eleitoral, mas infelizmente é de se esperar que a coisa fique cada vez mais feia, com acusações infundadas, com inteligência artificial para propagar mentiras. Isso daí acaba sendo um modelo que os Estados Unidos tá exportando para o mundo. Desculpa, eu vou voltar. O Luiz tinha duas perguntas interessantes que já formulou, mas eu vou voltar um pouco para explorar a tua experiência. Se você pudesse destacar dois aspectos que diferenciam você que foi aluno da PUC, você foi aluno da GV, né? Dois aspectos que diferenciam as duas instituições, e se você pudesse falar um pouco também da tua experiência europeia em Portugal, né? Aliás, eu tive a honra de fazer parte da tua banca de doutorado em Portugal, né? Se você pudesse destacar assim, essas diferenças entre PUC São Paulo, FGV e também a tua experiência na Europa. Então, as duas instituições são interessantíssimas e por dois fatores. O corpo docente e discente formam a universidade, não são só os professores, mas os alunos que criam todo o aparato do clima, como que funciona a organização. E as duas instituições são únicas. E eu digo assim, em relação à PUC, eu estudei no período noturno, trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. E eu me recordo muito bem que grande parte dos alunos que estavam ali, alguns eram bolsistas e outros estavam trabalhando para pagar a universidade. E isso dava uma característica que todo aluno que estava ali estava com muita vontade de aprender. Ele não estava ali porque era obrigado por uma relação familiar. Ele estava ali porque ele queria ascender economicamente, queria um emprego melhor, e isso fazia os alunos muito interessantes. Claro, alguns de nível social maior, menor, mas davam uma diversidade muito interessante, porque traziam questões
que não estavam no dia a dia geral. Você tinha pessoas que eram moradores de comunidades, de favelas aqui de São Paulo, como você tinha pessoas da classe média. E isso agregava muito em todas as aulas. Os professores, não precisamos falar, eram de um nível muito bom, continuam a ser maravilhosos, mas essa miscigenação de pessoas de vários credos, pessoas de várias estratos sociais, traziam uma riqueza na discussão muito grande. Na Fundação Getúlio Vargas é um pouquinho diferente, porque a grande maioria dos alunos já tem um nível social um pouco mais elevados. Claro que temos bolsistas também, que também são muito bons, mas a grande maioria já vem de alguma família. E isso trazia o quê? Sempre trouxe experiência, porque esses alunos já tinham contato com outras coisas. Eram com empresas, eram já com bancos, era um relacionamento familiar e social diferenciado. Tinham ido diversas vezes para o exterior. Sim, eram pessoas que já cosmopolitas, né? Isso, pessoas que já tinham o inglês muito bem estabilizado, sabiam uma terceira língua, então isso enriquece também a discussão. E isso é muito interessante. E tudo isso eu levo para a minha experiência até na Europa. Na Europa, nós temos, a partir do processo de Bolonha, que é implementado a partir de 2001, quando você unifica o sistema educacional europeu, existe ali um processo chamado Erasmus, que é a interação entre alunos de várias universidades que podem transitar entre as diversas unidades educacionais ali pertencentes aos 27 países. No bojo da União Europeia, né? No bojo da União Europeia, e traz uma riqueza muito grande, porque quando você pega em Portugal, um país do sul, pobre, e acaba entrando em contato com alunos, talvez da Bélgica, da Dinamarca, que tem uma condição econômica e social diferente, você mostra como, apesar de 27 países numa União Europeia, União Aduaneira, União Econômica, tem culturas tão divergentes e enriquece. Então, a universidade é formada muito mais pelo corpo discente do que unicamente pelo docente. É claro que o professor tem um papel de explicar, mostrar, direcionar, mas esses alunos são muito importantes. Então, isso serve até de crítica contra algumas universidades que, infelizmente, hoje não promovem essa miscigenação de perfis diferentes. São universidades, às vezes, que só querem um nicho específico, seja pela questão social, seja pela questão econômica, que a gente vê muito, se perde muito nessas universidades. Por conta disso que universidades tão antigas, assim como PUC, FGV, a própria USP, têm essa importância, porque é um agregador de pessoas diferentes. O que faz você pensar diferente? Faz um panorama de um assunto que tem poucos anos e hoje está muito falado. A expansão dos carros elétricos da China no Brasil. Esse volume gigantesco, parece que está sendo transferido estoque para cá. O Brasil parece que é um segundo maior comprador desses produtos. O que você acha disso tudo? Luiz, isso daí é interessantíssimo, porque eu vim para cá dirigindo um carro chinês elétrico. E é uma coisa que eu tinha um preconceito enorme até alguns meses atrás. Eu falava, esse carro
não vai durar, não foi feito para ser utilizado no Brasil, os chineses vão dominar o mercado. E a partir do momento que você vê esse crescimento constante, sólido, com uma qualidade, com uma tecnologia, chega um certo momento de ruptura, que você vê que realmente tem uma consistência, né? E é interessante, eu tive há poucas semanas nos Estados Unidos e não existem essas marcas chinesas. Porque existe uma barreira comercial contra os produtos chineses. Eles têm as marcas locais ali, a própria Tesla, ou então tem a ligação com uma ou outra empresa que eles têm interesse, tipo a Lucid, mas não tem toda essa variedade, essa gama que nós temos no Brasil. Daí você vê como que é uma tecnologia consolidada na China, sendo exportada e fazendo como se fosse uma nova meio de propaganda e de marketing do Brasil. Hoje não tem como nós falarmos de carro elétrico sem falarmos desses carros chineses. Nós estamos tendo contato com a China através desses produtos e estamos vendo que tem qualidade. Até alguns anos atrás, nós remetíamos tudo que era trazido da China como um produto de qualidade inferior, e nós vemos que não. E então, como que é importante esse direcionamento estatal? Tudo isso é uma política do governo chinês de expansão. Não é unicamente para ganhar dinheiro. É uma coisa para ganhar mercado. Tanto que há muitos anos nós não víamos no Brasil uma concorrência tão acirrada como nós estamos vendo. Nós estamos vendo diversas montadoras A Volks americanas. está sofrendo um processo mundial, né? Um impacto disso, né? Muito. Tendo E- que mandar embora 100 mil operários, né? Claro, e não só a Volks, mas marcas de luxo. Nós vemos a Porsche fazendo isso, a Mercedes. Então você vê que não é unicamente no Brasil, é no mundo inteiro. Está se mudando o paradigma do carro, está se utilizando de uma forma diferente. E aquela coisa das especificidades. O carro que eu vim hoje não é 100% elétrico, é um carro híbrido. Por quê? Eu não preciso ter dois. Eu utilizo o carro com uma parte de bateria quando que preciso. Quando não encontro infraestrutura para carregar, consigo utilizar a gasolina. Então, essa adaptação ao nosso mercado fez com que se absorvêssemos de uma forma assim inimaginável e de uma velocidade muito grande. Então, isso é uma política de Estado. Não vamos achar que isso foi espontaneamente ou que foi feito sem o governo chinês dar orientação e incentivo. Então é isso que falta para o Brasil, nós termos uma marca, termos um direcionamento. É claro que inicialmente para o mercado nacional e depois exportarmos. Então eu bato nessa tecla. Hoje em dia o Pix é o que pode nos colocar no mundo inteiro como um exportador de tecnologia financeira. E já não é de hoje. Antes do Pix, nós já tínhamos o sistema bancário mais desenvolvido do mundo. Nós tínhamos o DOC, nós tínhamos o TEF, nós tínhamos o TED. Hoje em dia só se fala no Pix, porque realmente é um sistema maravilhoso que nenhum lugar do mundo tem e aderiu dessa maneira. E assim, fica difícil nós falarmos de conflito de interesse quando nós vemos a acusação dos Estados Unidos contra o Brasil. Eles falam que existe um conflito de interesse, porque o Banco Central é um órgão regulador e um operador de mercado que oferece essa tecnologia. Mas nós temos muitos outros países que fazem o mesmo. Podemos citar a Índia, que é o maior sistema de transação que tem, que é o chamado UPI, que é muito semelhante ao Pix. Ele tem aproximadamente 4 vezes o tamanho, mas não tem tanto sucesso porque proporcionalmente a população dele é muito maior.
Mas aí eu aproveito o gancho. O que se discute hoje na Índia nesse sistema? Eles falam em privatizar o sistema de Pix deles. Por quê? É um sistema que ficou tão grande que leva um superaquecimento do Banco Central indiano. Porque eles precisam de mais gente, precisam de mais orçamento. Vai chegar um momento que a gente vai ter que discutir isso no Brasil. Atualmente, nós temos 72 funcionários alocados só para o sistema Pix. Daqui a pouco vamos precisar de 100, daqui a pouco vamos precisar de 200. E aí, como que nós vamos fazer com isso daí? Vai deixar o Pix com o Banco Central? Vai ter um orçamento único para o Pix? Então, nós temos que olhar para essas questões de infraestrutura antes que elas apareçam. E às vezes, para pensar que não é uma coisa tão longe. Na última sexta-feira nós tivemos um problema na B3. A B3 atrasou o pregão em 2 horas, tiveram problemas de infraestrutura. E se isso acontecesse com o Pix? E se o Pix ficasse um dia fora do ar, 2 dias fora do ar? Como que ia acontecer se hoje 65% de todas as transações bancárias são utilizadas em Pix? Então, nós temos que nos antecipar nessas questões de infraestrutura, porque elas vão chegar e nós não podemos deixar que elas emersam aqui e criem problemas maiores, porque a confiança é feita no longo prazo. Uma vez que você quebra a confiança, como nós vimos aí em vários problemas no setor financeiro, de investimentos, empresas que quebraram e tiveram que ser socorridas, essa confiança vai levar anos para ser constituída novamente. Quando eu cheguei, vocês já estavam aqui e estavam tendo uma conversa interessante, o Luiz e o Gustavo. Se você puder retomar a conversa que você estava fazendo, a questão da credibilidade, o processo migratório para instituições financeiras consolidadas e de reputação ilibada, você estava falando do Bradesco, entre outras, né? Se você puder retomar essa conversa. A situação no mercado financeiro brasileiro atualmente é muito delicada por uma série de razões. A primeira eu coloco de forma mais geral, que é essa taxa de juros. Com uma taxa de juros de 14%, grande parte do capital que era direcionado a investimento foi para um capital puramente fictício, um capital especulativo, para um capital de mercado financeiro que não produz nada. Então, esse é o grande problema atualmente. E o que acaba ocorrendo? Fora isso, todos os projetos acabam ficando muito arriscados. Porque com 14% de juros, ninguém vai investir numa fábrica, num comércio. Então, esse é um grande problema. E fora o que nós tivemos atualmente, no presente recente, em relação a golpes no mercado financeiro. Nós podemos falar, é claro, em Banco Master, mas antes tivemos Reag, tivemos problemas com Ambipar, mas até tivemos também coisas... Fictor, problemas na Americanas, isso para deixarmos só em 2 anos. Isso acaba minando totalmente a confiança do mercado financeiro. É claro que muitas pessoas que perderam dinheiro em CDBs do Master acabaram recuperando esse dinheiro em partes por conta do fundo garantidor de crédito, que foi criado para estabelecer uma confiança. Mas nós sabemos que o fundo garantidor de crédito não é um fundo que cobre tudo. Que cobre tudo, ele tem um certo limite. Então, nós estamos com um risco muito grande que daqui a pouco não tenha o fundo garantidor para reparar todas essas perdas no mercado financeiro. Então, o que acaba acontecendo no mercado financeiro atualmente? As pessoas saem de instituições
mais duvidosas para instituições que aparentam ser mais sólidas. Então as pessoas saem de bancos S3, que são os menores, bancos S2 e vão para os bancos maiores, S1. Então, que são os grandes que nós temos, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, que são as grandes instituições. Então o capital acaba migrando para essas instituições, porque você fala assim, o risco do Bradesco quebrar é muito menor do que um banco muito menor. Então, os bancos hoje em dia estão fazendo uma recomposição dos seus balanços para adaptar a essa nova realidade, poder emitir mais crédito, mostrar que tem confiança. Então, vários bancos estão aí ajustando seus balanços, porque outros, podemos falar do próprio Banco do Brasil, que tiveram problemas com inadimplência. O seu índice de Basileia foi fortemente ali afetado por causa do crédito rural. Então, o mercado financeiro, no geral, está tentando se precaver de algumas coisas que podem vir aí no futuro. Nós sabemos, é público e notório do problema no banco do Digimais, do Edir Macedo. Ele é um forte concorrente para que seja consolidado e o Fundo Garantidor de Crédito tenha que arcar com isso. Se nós contarmos só com esse outro banco, já acabou todo o crédito do banco, do Fundo Garantidor de Crédito. Como que vai ficar as outras instituições que estão aí na berlinda? Então, essa questão de confiança é muito séria. E eu noto uma coisa que é uma coisa mundial que vem da minha parte de estudo. Toda a parte de movimentação financeira, ela migrou dos 10 a 20 anos, ela migrou do setor bancário para o setor financeiro, por uma razão, porque tem menos regulação. Não só no Brasil, nos Estados Unidos e no geral, muitas instituições financeiras começaram a movimentar volumes gigantescos de dinheiro. Por quê? Eles ficam sob a supervisão ou da SEC nos Estados Unidos ou da CVM aqui no Brasil, que tem um crivo muito menor do que o Banco Central, o que acaba abrindo brechas para manipulação de mercado ou até para alguns golpes financeiros. Hoje, quando a gente fala no Brasil, a gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que tem apenas 352 funcionários. Eles supervisionam mais de 11 trilhões de reais. Então, imagina a quantidade de coisas que possam acontecer erradas sob a supervisão dessa instituição que está tão defasada. Ela é a cerne da questão do Banco Master, a questão de Ambipar, a questão de muitos golpes do Brasil, Americanas. Quem tinha que ter visto balanços e tudo mais era a CVM, não era o Banco Central. É claro que temos problemas também no Banco Central, tiveram aí 2 diretores que foram pegos aí fazendo coisas erradas, e daí aí surge uma segunda questão também. Você vê, tanto se lutou pela privatização do Banco Central. Hoje nós temos um Banco Central autônomo, com mandatos fixos, mas nada disso protegeu o Banco Central de ser cooptado pelo mercado financeiro, de pessoas terem ali sido corrompidas. Então temos que dar um passo atrás e entender que privatizar essas instituições não é o segredo mágico contra todo tipo de interferência. Alguns colegas teus sugerem um controle de capitais, vamos dizer, na entrada, não na saída, para evitar esse tipo de hedge, de trazer dinheiro, aplicar nessa taxa de juros,
Tem um nome isso aí que eu esqueci. Carry trade. Carry trade. Você acha bom controlar a entrada de capitais? Não? Não, não acredito que seja a saída. É claro que é muito complicada essa questão do capital que fica puramente no especulativo. Hoje nós temos algumas formas de controle de capital em forma de imposto, né? Se nós formos pensar, nós temos o IOF, que aí é cobrado durante 30 dias numa tabela regressiva. É uma forma de controle de capitais. Outras formas de controle de capitais mais duras, eu acredito que só vai emitir uma mensagem ruim para o mercado financeiro. Eu acredito que nós temos formas de fazer regulações, de ajustar isso de uma forma que incentive esse capital a ficar e não de bloquear essa saída. E volto a dizer, o cerne dessa questão é essa taxa de juros totalmente descolada. Pense bem, nós não temos hoje em dia problema de câmbio. Nós temos essa reserva cambial de mais de 300 bilhões de reais, muito sólida, ela não é volátil, ela está aí. Então não temos problema de câmbio. Agora me fala o que explica. Nós temos uma taxa de inflação aqui de 4,5%. Nós pagamos uma Selic de 14%. Aí você tem um prêmio de 9%. Enquanto o próprio Brasil emite em dólar e dá um prêmio ali de 2, 3%. Por que esse diferencial tão grande de se emitir no Brasil e nos Estados Unidos se você não tem um problema de câmbio? Daí você vê como essa taxa de juros no Brasil é totalmente desarrazoada. É claro que você pode ter uma certa crítica, o Brasil não é emissor de moeda global, mas são aí 600 pontos, entendeu? Entre emitir no Brasil e emitir no exterior. Então é claro que você vai ter carry trade com essa diferença muito gritante. Se nós tivéssemos uma taxa de juros racional hoje que fosse de 9%, com certeza não íamos ter esse problema desse capital especulativo. Então, a nossa questão não é controle de câmbio. É essa taxa de juros que está totalmente errada, que mais prejudica o país do que qualquer outra coisa. Volto a dizer, temos problemas fiscais, 80%, 81%, é uma taxa complicada? É, mas não é uma taxa impeditiva, não é uma dívida impeditiva. Nós vemos países com dívidas muito maiores, a gente tem que ver quanto que nós arrecadamos e quanto que nós conseguimos pagar e como que essa dívida aí. Esse é o grande problema para mim atualmente, essa taxa de juros irreal. Entendi. Antes do Plano Real, havia muitos bancos que depois não conseguiram sobreviver sem a correção monetária, né? Então, a concentração bancária veio após o Plano Real, né? Com aqueles bancos que foram liquidados, intervenção, etc. E sempre, por que você acha que, por exemplo, bancos estrangeiros não vêm para cá para entrar no varejo? Eu te conto até uma história muito interessante. Um dos meus professores de finança foi o Paulo Leme. Paulo Leme, que foi CEO do Goldman Sachs. E ele me conta que quando o Goldman Sachs quis entrar no Brasil, eles não quiseram comprar uma carta patente que já estava no mercado. Eles decidiram fazer todo o processo no Banco Central. Sabe quanto tempo demorou para sair a carta patente? 5 anos.
Então, imagina, com essa burocracia, demorando 5 anos um banco tentando entrar, para você abrir uma E gestora um banco que é um banco com renome, um né? banco com renome, com estrutura, com capital. Uma gestora, que é uma coisa simples, é uma sala, 3 funcionários, levando 2 anos, fica muito difícil que alguém enxergue isso como um mercado promissor. Então, esse é um grande problema do Brasil. Nós temos muitas barreiras comerciais, nós temos muitas barreiras financeiras. Então, esse é um problema não só no mercado financeiro, mas tudo. Nós somos um dos países que mais temos acordos comerciais no mundo, mas somos um dos países mais fechados do mundo. Essas barreiras que nós temos são culturais nossas. E isso dificulta realmente a concorrência no Brasil, incluindo no setor Faz financeiro. justo essa semana, né? Foi uma coincidência. Santander, né? Essas duas notícias. O Santander tem, da Espanha fazer uma compra das ações que tem na B3 aqui, né? Uma oferta. E o aumento de capital no Bradesco. Nós temos uma situação bancária no Brasil que foi muito fragilizada com esses escândalos do Banco Master. Toda a alocação de risco no setor econômico e financeiro se alterou grandemente. E eu até cito outras coisas. Se você pegar até há pouco tempo atrás, o índice de Basileia, que mostra, é um dos principais indicadores dos bancos, do Banco do Brasil, era um dos maiores. Você tem ali o Itaú com 18%, você tinha o Banco do Brasil com 17%, o índice de Basileia. O Banco do Brasil sofreu enormes percas, principalmente no setor agrícola. Caiu o índice de Basileia deles para 9. É uma coisa abaixo do regulamentar. O regulamentar a gente fala ali sólido por volta de 11 a 12. Então, se alterou toda a tabela de risco no sistema bancário brasileiro. Então, esses bancos, Santander e Bradesco, Santander é por conta que eles estão achando que o preço das ações está muito barato, porque algumas pessoas começaram a achar que o banco é mais arriscado, o preço caiu, então a matriz falou: não, vocês acham que o preço está descolado, a gente compra isso daí para reafirmar a solidez do banco. O Banco Bradesco ele tem captado enormemente nos últimos meses, porque é um banco que é enxergado como muito sólido. Então, muito capital está se entrando no Banco Bradesco. Então, você fazer essa composição no seu balanço, injetar mais capital, te dá mais solidez para você emitir outros produtos e te prepara para novos momentos. Professor Gustavo, se você puder, claro que não vou te pedir nomes, mas eu sinto, e de informações, eu queria saber se você corrobora, há uma dificuldade no mercado. Alguns analistas acham que uma boa quantidade de bancos aí poderão quebrar. Você acha que isso é um alarmismo? Qual a tua consideração a respeito? Sem citar nomes, pelo amor de Deus. Me parece que não. O que nós sentimos do mercado? Que tem alguns bancos que são publicamente mais conhecidos. Já é sabido que o Banco Digimais está com sérios problemas aí, tentando fazer uma saída via mercado. Talvez o BTG comprar, o que eu acho difícil. Então, aí já temos um banco. O Banco de Brasília, o BRB, nós também vemos que está numa situação complicada, que vai ser difícil ele superar essa crise, aí já vemos outros bancos.
E temos outras instituições, fala-se no geral de 9 instituições financeiras, falei aí de 2. As outras 7 falam até de bancos S2 que estão com sérios problemas aí de caixa, estão com uma certa intervenção do Banco Central, que isso é uma coisa feita antigamente, se chamava intervenção branca, né? Aonde que existia uma proximidade com o Banco Central sem o mercado saber, porque é uma questão de confiança, né? Senão vira uma profecia autorrealizável. Se você indica que certo banco pode quebrar, o mercado acaba antecipando. Mas sim, nós temos problemas com bancos médios aí que pode trazer sérios riscos ao mercado financeiro. E eu digo, às vezes, até em relação se tivermos mais desdobramentos das operações da Polícia Federal, achando alguns fundos de investimento sobre a responsabilidade da CVM, pode ser que atinja alguns bancos aí em especial e pode criar-se uma crise sistêmica bancária aqui no Brasil. Claro que com contornos diferentes do século XXI, mas as pessoas do mercado já cogitam algumas instituições, é claro que não oficialmente, mas é uma coisa muito preocupante aí. Se continuarmos com essa taxa de juros a esse nível e se tivermos mais desdobramentos de operações das polícias federais achando manipulação de mercado e fundos de investimentos que só tem pó, que não valem aquele valor que são comercializados, nós podemos ter algumas instituições financeiras sendo consolidadas em breve. Regularmente, você vê, por exemplo, agora no Santander, a falar a mesma coisa, que os custos para manter uma empresa na B3 são caros. Mas quando eles abrem o capital, eles já não sabem que isso é caro, que eles falam, não, várias empresas que andaram fechando capital, falam que não vale a pena, etc. Esse aí é uma desculpa, não? É porque assim, o mercado financeiro no Brasil, ele é muito pequeno. O que algumas pessoas falam é igual você aprender a surfar em Goiás. Não tem mar, não tem onda. Aqui o Brasil é muito pequeno. Nós temos tudo de ruim do mercado financeiro americano e tudo de ruim do mercado financeiro europeu. É difícil de emitir dívida, difícil de emitir equity, é um mercado muito fechado. Se eu não me engano, só temos por volta de 70 empresas negociadas com volume na B3. Então, não é uma ferramenta boa de captação aqui no Brasil. Então, acaba funcionando a B3 mais como um marketing, mais como transparência do que realmente uma instituição de captação de dinheiro ou de dívida. Então, esse que é o grande problema. Não está valendo a pena por conta disso. Você tem um problema de ter uma diligência muito clara, que infelizmente você vê que alguns atores não utilizam. Então, se você quer fazer certo, você só tem o ônus. Então, acaba ocorrendo que algumas instituições financeiras preferem deslistar do que continuar nessa bolsa tão pequena com uma concorrência tão baixa. Luiz, tem espaço para uma última pergunta. Esse assunto do Pix, só para focalizar um pouco, a queixa, vamos dizer, americana, vem porque o Pix está tomando o lugar do Visa, do Mastercard e da American Express. É isso exatamente a queixa principal? Aliás, chama a atenção que o professor Gustavo participou lá nos Estados Unidos dessa discussão, né? Isso, é isso mesmo. Eles tentaram criar
toda uma história de que o Pix seria uma concorrência desleal com os outros meios de pagamentos, principalmente Visa e Mastercard. Mas isso é totalmente inverossímil. Por quê? Se você pega os dados da emissão de cartões de crédito desde o advento do Pix, você vê que dobrou a emissão de cartão de crédito. E tem uma razão muito boa. Só no primeiro ano de Pix foram incluídas 40 milhões de pessoas que nunca haviam feito uma transação bancária. E essas pessoas, a partir do momento que, para se utilizar do Pix, abrem uma conta, seja uma conta digital, elas acabam virando um mercado consumidor. O próximo passo é o cartão. O próximo passo é o cartão. A pessoa acaba recebendo um cartão de débito, acaba recebendo um cartão de crédito com um limite. Ela é introduzida no mercado financeiro formalmente. Então é totalmente descabido. E mais duas coisas. Nesse ecossistema de Pix, nós temos várias empresas intermediadoras que oferecem o Pix. O maior iniciador de pagamento de Pix é o Google Pay, que é uma empresa norte-americana. As tecnologias que sustentam o Pix são empresas norte-americanas, principalmente a Oracle, que faz todo o sistema do Banco Central. Então, de maneira nenhuma foi prejudicado nenhuma empresa, principalmente empresa americana. E pense só, antigamente para você ter um sistema de Spotify, Netflix, você precisava ter um cartão de crédito. As pessoas de baixa renda até hoje têm um acesso limitado. Hoje em dia, com o Pix, elas conseguem. Então, o maior beneficiado com o Pix são as empresas que oferecem esses serviços, que normalmente são empresas americanas. Então, tudo isso você vê que foi uma desculpa para ter uma caça a esse sistema geopolítico que está se formando de um eixo que os Estados Unidos já não é mais participante. O eixo econômico mundial é o Oriente atualmente. Não é mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos está percebendo. E o Pix pode ser essa porta de entrada entre o Ocidente e o Oriente. Professor Gustavo, muito obrigado. Nós vamos pedir que você prometa aqui voltar em breve. Tem outras questões, né? Claro. Excelente, você deu uma verdadeira aula, né? Uma panorâmica do sistema, que só você podia nos dar. E te agradecer muito. Luiz, você encerra. Agradeço a tua presença. Tenho a impressão que você superou o teu mestre, né? De longe, faz tempo. Não. Ele não gosta muito de falar isso. Mas Não, em todo pode caso, falar. Nesse caso aqui você pode reiterar. Eu agradeço e até a próxima, né? Até a próxima. Eu agradeço, eu que Obrigado. agradeço, parabenizo por esse espaço aqui, onde podemos conversar civilizadamente e com um nível muito elevado aqui dos apresentadores. Quando também. é que você volta do exterior? Dia 1 de novembro. Novembro? Eu vou estar de 23 de setembro a 1 de novembro. A 1 de novembro. Em novembro você volta? Promete? Com certeza. Tá Prometo. Tá ótimo. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado.